Hoje a gente vai mergulhar nos detalhes de um dos maiores desastres industriais da história recente da Argentina. Vamos entender o que aconteceu na explosão do polo industrial de Ezeiza. Olhem bem essa data, 14 de novembro de 2025, uma sexta-feira à noite. Era para ser o começo do fim de semana, mas terminou com essa explosão, uma coisa colossal, lá no polo industrial de Ezeiza, bem perto de Buenos Aires. Essa imagem já mostra um pouco da escala da devastação que a gente vai analisar. Para a gente ter uma dimensão do que aconteceu, vamos começar pelo impacto inicial, o momento em que a explosão literalmente sacudiu a província de Buenos Aires. A localização já dá uma pista da gravidade, né? A explosão foi a apenas 10 quilômetros do aeroporto internacional de Ezeiza. Pensa só, a onda de choque foi tão forte que causou pânico em toda a província. Tinha gente relatando ter ouvido o barulho a quilômetros e quilômetros de distância. Mas, afinal, que lugar era esse antes de virar esse cenário de desastre? Para entender o tamanho do impacto, a gente precisa primeiro conhecer a importância do polo industrial de Ezeiza. Antes daquela noite de novembro, era assim que o polo de Ezeiza se parecia. Um centro econômico superativo, sabe? Um dos mais importantes da Grande Buenos Aires, essencial para a logística e para a geração de empregos na região. E a escala era impressionante. 70 empresas funcionavam ali, muitas delas especializadas em armazenamento, logística e, aqui está um detalhe crucial para essa história toda, fornecimento de produtos químicos. E um detalhe muito importante. No começo, os primeiros relatos da imprensa falaram que tinha sido no polo industrial de Spegazzini, que fica ali perto. Mas não, o incidente foi mesmo no polo de Ezeiza, um complexo bem maior, mais antigo. E a zona do incêndio foi bem no coração dele. Agora, vamos fazer uma reconstrução, passo a passo, dos momentos que levaram a essa catástrofe. A verdadeira anatomia do desastre. A sequência de eventos é de arrepiar. Perto das 9 da noite, os trabalhadores do turno da noite estavam no intervalo. De repente, uma luz amarela bem estranha aparece no armazém número 7. Começam os gritos. Alguns ainda tentam correr para pegar as mangueiras de incêndio, mas não deu tempo. Em questão de segundos, a situação foge totalmente do controle e às 20h54, uma primeira explosão, menor, atinge o telhado e logo em seguida vem a explosão massiva, que destruiu tudo. Esse relato de uma testemunha ocular consegue capturar o terror daquele momento. Os trabalhadores estavam voltando do intervalo quando viram uma luz amarela à distância. Em seguida veio uma explosão violenta e o fogo. E o ponto zero disso tudo foi o armazém da Logichem SA, uma empresa de logística especializada justamente em produtos químicos. A explosão na Logichem foi só o começo, o estopim de um efeito dominó. A onda de choque e o fogo se espalharam muito rápido, atingindo várias empresas vizinhas como um verdadeiro rastilho de pólvora. Bom, agora vamos dar uma olhada no dia seguinte, nas consequências da explosão e na resposta de emergência gigantesca que foi necessária. O contraste aqui é chocante. De um lado, um polo industrial todo organizado, cheio de vida. Do outro, a mesma área, só que transformada num cemitério de metal retorcido e cinzas. A destruição foi total. A resposta de emergência teve que ser monumental. Foram 380 bombeiros de 40 quartéis diferentes. Eles lutaram contra as chamas por mais de 24 horas, sem parar. Esses números dão uma boa ideia do tamanho do desafio que eles enfrentaram. E no meio de tanta destruição, tem um número que se destaca. 24 pessoas ficaram feridas. Felizmente, não houve vítimas fatais. Um alívio, por menor que seja, numa tragédia de proporções tão grandes. O impacto econômico, claro, também foi enorme. Pelo menos 10 empresas foram destruídas ou ficaram muito danificadas. Entre elas, nomes conhecidos como a Iron Mountain e a La Roca Mineria, além da própria Logichem, claro. Foi uma cadeia de destruição que paralisou a economia da região. Mas a grande pergunta continua no ar. O que exatamente provocou algo tão catastrófico? A busca pela causa é o que a gente vai ver na parte final desta análise. Essa era a pergunta que estava na cabeça de todo mundo, desde as equipes de resgate até os investigadores. Afinal, o que causou uma explosão tão devastadora? E a primeira pista mais concreta veio dos próprios funcionários. Em depoimentos, eles contaram que certas substâncias que nunca deveriam ser guardadas juntas porque são reativas estavam perigosamente próximas umas das outras. E isso já é um indício bem claro de uma falha grave de segurança. E a substância suspeita número 1? Nitrato de amônia. É um composto químico usado em fertilizantes, mas também em explosivos.
Sob certas condições, ele é altamente combustível. Os especialistas acreditam que foi ele o responsável pela grande explosão, aquela que deixou uma cratera de 15 metros. E aqui a gente chega num ponto final, e um tanto quanto inquietante. Apesar das suspeitas fortíssimas e dos testemunhos, até o início de 2026, a causa oficial da explosão ainda não tinha sido divulgada. As perguntas continuam no ar. Foi um acidente que poderia ter sido evitado? E mais importante, o que precisa mudar para que algo assim nunca mais se repita?